A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui. Mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós vamos estar comentando a lição de número 3, a natureza do ser humano. Tá? Deus abençoe a sua vida. Foi bom essa aula, indica, repassa, enquanto nós temos essa liberdade aí pela internet, que o Espírito Santo venha nos guiar, venha abrir o nosso entendimento, tanto para mim, como para você que está ouvindo essa aula. Deus abençoe a sua vida, professores, alunos, pastores, enfim, todos. Você que está me vendo pela primeira vez, receba as bênçãos da parte do Senhor. Texto áureo, a lição de número 3, a natureza do ser humano, e o texto áureo está inserido em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tá? Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz que vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Então é 3, alma, corpo e espírito, que é para ser conservado. Eu já ouvi pessoas dizer, Deus só quer o coração. Então, biblicamente, não é isso. Então, nós conhecemos Jesus, Jesus entra com aquela obra da regeneração e nós vamos nos limpando. Então, tanto o corpo, a alma e o espírito. E por que é isso? Porque eu e você somos a luz do mundo. Como se você vai ser luz, sendo que o teu exterior do teu corpo não foi mudado. É difícil a luz brilhar nessa situação. Da verdade prática, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagradas a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Deus abençoe a sua vida. Leitura bíblica em classe. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Depois, Gênesis 2, versículo 7. Tá? Deus abençoe a sua vida. E nós vamos analisar agora, aqui na revista, o ponto central. Tá? Olha o que diz. O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Tá? E nessa aula, a introdução, estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que a compõem, é de tal forma maravilhosa que chega até ser inexplicável. Salmo 139, 14, além das substâncias físicas, corpo, possuímos também uma substância imaterial, que é o espírito e a alma. Tá? Prove a Deus fazer-nos dessa maneira. O ser humano é o único ser humano que tem essas 3 partes, corpo, alma e espírito. A complexidade do ser humano. Vamos analisar o subtópico primeiro do tópico 1. Tá? A natureza de Deus. Vamos analisar aqui a natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Você sabia disso? Deus, ele é simples em vista de nós, porque ele possui somente uma natureza. Por essa razão, ele foi definido por Jesus Cristo como sendo o Espírito. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que ele diz, Deus é Espírito. Tá? Isso significa que para existir o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo. O Senhor não necessita disso. Tá? O Todo-Poderoso define-se mesmo como aquele que simplesmente é. O que ele disse para Moisés? Em nome de quem eu vou lá falar com o faraó? Aí o Senhor, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, disse para Moisés, eu sou o que sou. Tá? Eu sou o que sou. Esse é o nosso Deus. E a natureza dos anjos? Vamos analisar a natureza dos anjos? Então vamos, tá? São seres criados e finitos. Tá? São seres criados e finitos. Tá? Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E é diferentemente de nós.
não se reproduzem através do sexo. Eu quero deixar isso bem frisado, né? Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36, né? Perguntaram para Jesus como que vai ser, né, na ressurreição, lá no céu. Jesus falou: olha, vocês vão ser como os anjos, que não se casam, não se dão em casamento. Isso quer dizer que eles não se reproduzem. O anjo não existe isso, né? O corpo angélico é espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 44. Eu quero dizer um subsídio aqui para vocês. Analise isso aí. Está tendo uma controvérsia aí. A gente observa isso aí em vários canais, várias pessoas falando, né, sobre um livro de Enoque e tal e tal. E eles dizem que os anjos coabitaram com as mulheres, e isso é, tiveram relação com essas mulheres, e dessa relação nasceu os gigantes da terra, né? Então é isso que eles dizem, ou a mitologia, né, dizem isso aí. Então, para analisarmos, Gênesis capítulo 6, versículo 2, diz que os filhos de Deus e as filhas dos homens. A Bíblia diz que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, né? Então, quem que é esse filhos, né? Filhos de Deus de Gênesis 6? Como Deus, nesse capítulo, Deus já vai determinar, né, a aniquilação da humanidade. Esse filho de Deus da linhagem de Abel são aquela geração que era da linhagem de Abel, de Enoque, lembra? Aquelas pessoas que ainda guardavam, né, em meio àquele tempo, a palavra de Deus daquele tempo. E as filhas dos homens são da linhagem de Caim. É isso que aconteceu. Enquanto ele estava separado, Deus estava tolerando. Mas a partir do momento que Gênesis capítulo 2, versículo 6, Gênesis 6, 2, eles se habitam entre si, aí essa outra geração era perversa mesmo e não teve como. Aí Deus agiu e destruiu. Então aqui, filha de Deus são os descendentes da linhagem de Abel e não são anjos, né, como muitos aí dizem, né? Senão, você imagina, irmãos, que são milhares e milhares de anjos. Os anjos tudo aqui se materializando. Você imagina o que iria acontecer, mas Deus não permite isso, tá? Então nós estamos firmados na palavra de Deus, e a palavra não existe esse argumento, tá? Vamos analisar no tópico 2 as características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade, tá? Esses três itens. Materialidade, vamos analisar o número 1. Ao contrário dos anjos, né, seres espirituais criados uma só vez pela palavra divina, né, lá está registrado em Salmo 33, 6, o homem é um ser material e físico. Presta atenção, os anjos são seres espirituais, não físicos, e os homens é material e físico, e veio à vida a partir de uma matéria que já existia. O que já existia quando Deus fez o ser humano na terra? Tanto, né, o homem, que depois, né, do homem foi ali tirada a varoa, Eva, então já tinha uma matéria que já existia. E a Eva também possui a mesma substância, né, de Adão. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra, conforme o dito do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 33. Número 2 do tópico 2, visibilidade e tangibilidade, tá? Envolvo num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado, né? Porque nós estamos nesse corpo material. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, né, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidências da sua ressurreição física. Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo de número 27. Número 3, a mortalidade. Vamos analisar isso aqui.
Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Eu não sei se você sabia disso. Deus não fez o ser humano para morrer, né? Deus, ele fez o homem, na realidade, imortal, né? O homem não ia morrer. Se não fosse o que entrou? O pecado. O pecado que entrou no mundo fez o homem a cair, né? Se não fosse o pecado, Adão e Eva, preste atenção, estaria entre nós hoje, tá? Hoje, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Mas por causa da sua desobediência, né, morreram. E o salário do pecado, Paulo escreveu isso, Gênesis 5:5, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, o que morreu? Você já parou para analisar que Adão assim não morreu, né? Ele morreu, mas ele viveu mais de 900 anos. O que morreu nele? Morreu, né, a comunhão, né? Morreu o contato que ele tinha com Deus. Então, Deus teve com Adão e com sua esposa o último contato dentro do jardim, e de lá Deus sobe para o céu, e o contato que o ser humano tinha, né, com Deus foi ali aniquilado. Por quê? Porque entrou o pecado. E o homem, através desse pecado, o corpo, essa matéria, ela volta à terra como era, mas o espírito e a alma vai voltar a Deus, que o deu, né? Está isso registrado lá em Eclesiastes, capítulo 12, tá bom? O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse o pecado. Você tem que analisar isso. Mas quando recebemos Jesus, né, como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já da vida eterna. Você sabia que nós já passamos a desfrutar desde agora a vida eterna? Isso está registrado lá em João, Evangelho 3,15, né? Que ele disse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu e você, nós já cremos, né, em Jesus, então eu e você, nós já temos a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Ao síntese desse tópico 2, tá? O corpo humano tem a seguinte característica: materialidade, visibilidade e mortalidade. Amém? Deus abençoa, tá, a sua vida. Vamos analisar o síntese desse tópico 2? Então vamos, tá? O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Então, o corpo morre, tá? O que não morre é a nossa alma e o nosso espírito, mas o corpo, que é matéria, ele morre, tá? Então vamos analisar o tópico 3. Então vamos, alma, o nosso elo com o mundo exterior. Vamos analisar isso. Só veremos a entender claramente a nossa natureza espiritual, preste atenção, se aceitar esta proposição. Que proposição é essa? Espírito e alma são inseparáveis. Você tem que entender que o espírito e a alma são inseparáveis. E a partir daí, veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior, né? Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo, tá? Então vamos analisar isso com mais visibilidade aqui no subtópico 1 do tópico 3. Alma e espírito são inseparáveis. Então, muitos momentos assim na Bíblia você vai ver falando só do espírito, em alguns momentos só de alma, em alguns momentos só alma, mas nunca você pode analisar que estão separados. Eles junto e separado. Então nós vamos entender isso. É complexo, mas você tem que entender. Eles são juntos, mas é separado. Nós vamos, no término dessa lição, nós vamos esclarecer, né, isso. Tá? Então nós observamos a alma e o espírito formam uma só substância imaterial. E cada um deles tem uma função
específica no nosso ser. O que a alma faz dentro de nós? O que o espírito faz dentro de nós? Tá? Número 2 do tópico 3. A alma é a janela para o mundo exterior. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, presta atenção, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Então, a alma que está dentro de nós, assim, na matéria, ela tem acesso a esse mundo, é a alma que está dentro de nós. Aí nós observamos, né, os nossos sentidos. Quais são os 5 sentidos do ser humano? Olfato, tato, paladar, audição e visão. Então, o corpo enxerga, ele faz gesto porque a alma, né, está dentro de nós. É ela que faz isso, tá? E ela depende do corpo. A partir do momento que esse corpo desfalece, a alma, ela sai do corpo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que a alma, ela consegue ver, tocar depois que sai do corpo? Ou enxergar depois que sai do corpo? Tudo isso nós vamos aprender ainda nessa aula, tá? Deus abençoe a sua vida. Então, através da alma, preste atenção, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Então, nós temos acesso a tudo através da alma, tá? E a alma que pecar, essa morrerá. Então, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, quando fala da alma, já está falando do corpo e do espírito da pessoa. A alma que pecar, aquele que não se arrepender, a alma que pecar, ela morrerá. O pecado começa na alma, preste atenção, e contamina o espírito. Você tem que entender isso. O pecado começa na alma e contamina o espírito. Contaminando o espírito, vai afetar o corpo. E por isso o apóstolo Paulo recomenda e completa santificação do nosso ser, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que foi, né, o nosso texto áureo, tá? Então eu quero trazer no subsídio aqui, antes de terminar, nós vamos já observar o número 3. Então, quando o homem estava 100% espiritual, ó, espírito, alma e corpo, que a Bíblia diz. Não é o contrário. Não é alma, espírito e corpo. É espírito, alma e corpo. Então, o espírito, ele tem que estar dominado a sua vida. Aí, o que nós somos? Dirigido pelo Espírito Santo. Deixa eu te explicar isso aqui melhor. O Espírito Santo de Deus, ele fala com o nosso espírito. Então, se a pessoa está sendo dominada pela alma, ela está na carnalidade. Aí ela não tem como ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando o homem caiu, né, lá no Jardim do Éden, ele não estava com o seu espírito ativo. A alma dominou o espírito, aí eles ouviram a voz do diabo e não ouviram a voz de Deus. Entenda isso, tá? Número 3, a separação da alma e do corpo gera morte. A separação da alma, né, e do corpo vai o quê? O corpo vai morrer. É óbvio isso aí. O corpo morre. A morte ocorre quando a alma se separa do corpo. Morreu. O quê? O corpo, né? E é que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, esposa amada de Jacó, Gênesis capítulo 35, versículo 18. A Bíblia vai narrar, saindo-lhe a alma, ela morreu, né? Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida num lugar de descanso, preste atenção, ao passo que os ímpios é aprisionada no inferno. Lucas capítulo 16, versículo 30 a 31. Então observe, pois que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são um único elemento da nossa imaterialidade. Vamos analisar o síntese desse tópico 3, tá? A alma é a janela para o mundo exterior, tá? Sua separação do corpo gera a morte.
Então por que Jesus, ele sempre diz, né, a gente orar, buscar a Deus, ler a palavra, porque eu e você, preste atenção, olha para cá, nós temos que manter o nosso espírito ativo. Se você e eu não conseguimos manter esse espírito dominando o nosso ser, a nossa alma, sinto muito, se tornamos crentes carnais. Você lembra de Saul? Lembra? Só você analisar, né, a vida de Saul todinha. Ele foi um homem que começou até bem e depois foi dominado pela alma, e você observa, né, o fim dele. Sob tópico último, quarto e último, o espírito e o nosso contato com Deus. O espírito humano, né, por ser o elo, né, entre o corpo e Deus, preste atenção, é a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. A Bíblia, alma e espírito são tomados às vezes como sinônimos, tá? Nós mencionamos isso. O que é espírito? Em termos simples, o espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano, tá? Embora distintos um do outro, não podem separar-se. Nós mencionamos isso, lembra? Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar essa divisão. Aonde está escrito isso na Bíblia? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é apta para discernir nossos pensamentos, e só ela vai até a medula, né? E ela divide a alma do espírito. É só a palavra de Deus que tem esse poder. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como sede de nossas afeições espirituais. Onde está escrito isso? Lá no Salmo 77 e o versículo de número 3 ao 6. Número 2, o elo entre o corpo e Deus. Vamos analisar isso aqui. Por meio de nosso espírito que nós comunicamos com Deus. Nós analisamos isso, lembra? Apocalipse capítulo 1, 10. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Então, Deus arrebatou um espírito, né, de João, e ali deu a revelação do Apocalipse para ele. Por quê? Porque a revelação era muito forte. E ele, o corpo não podia, a alma piorou. É só em espírito. Só em espírito que ele conseguiu entender o que ele viu e teve aquela revelação, né, fenomenal que nós temos na Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse. Terceiro, a sede da nossa comunhão com Deus. A sede. Através do nosso espírito nós temos o que? Experiência e encontros com Deus. Salmo 143, verso 4 ao 7. Eis a experiência do profeta, lá em Isaías, capítulo 29, Isaías 29, 26, 9, na realidade, né? Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se no lugar, na nossa vida, é o nosso espírito, pois é este e todo o nosso ser que ser consagrado ao serviço divino. Então, quando nós estamos em espírito, nós estamos na realidade consagrado e ouvindo e sendo dirigido pelo Espírito, né, de Deus. E hoje muitos, né, estão sendo dirigidos, tomando decisões, tudo pela alma, isso é carne, né? Entristecendo pessoas, tudo pela alma, né? Porque a pessoa que é dirigida pelo Espírito, ele ouve a voz do Espírito. Você lembra de Elias? Subsídio, tá? Elias estava lá, na idade, uma situação aconteceu com ele fugindo, foi para o deserto, o anjo aparece para ele, deu o pão para ele, né, um odre de água, ele vai até o Monte Horebe, entra dentro da caverna, lá passa o fogo, passa o vento, dá terremoto, ele não sai. Que hora que ele saiu? Só quando ele ouviu a voz mansa do Espírito de Deus. Aí ele saiu, porque ele tinha e conhecia a sensibilidade da voz de Deus. E disse, né, o que faz aí, né, Elias? Vamos concluir, irmãos, essa lição.
O homem é um ser santo físico, portanto espiritual, tá? O homem é um ser tanto, na realidade, físico quanto espiritual. Tá? Você tem que entender isso, nós entenderemos isso. Por essa razão, Deus requer a nossa completa e uniforme santificação. Como lá no texto áureo. Temos de ser santos no nosso corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou ao fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quanto ao arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade, tá? Busquemos, pois, a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor e aleluia. Deus abençoa a sua vida. Então, naquele dia, no arrebatamento da igreja, esse corpo que é mortal, que é carnal, Paulo escreveu isso, vai se revestir de incorruptibilidade. Então, vai dizer que a morte foi tragada pela vitória. E quando nós recebemos esse corpo de incorruptibilidade, isso quer dizer no arrebatamento, aqueles que chegar até o arrebatamento. Por que é esse corpo? É com o corpo novo que nós vamos encontrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse corpo aqui é impossível. Por isso que vai ser trocado o nosso corpo. Deus abençoe a sua vida. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, comente aí, tá? Eu posso explicar até melhor algumas situações dessa aula. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.